Então, pessoal, a gente não, como é de praxe, a gente não se atrasa muito porque a gente tem que finalizar 4 horas em ponto, porque, enfim, temos outros compromissos, as pessoas também, né, já se comprometeram com outras, né? Então, a gente tem hoje duas pessoas muito especiais, dois professores, né? Professor Celso Ramalho, professor Carlos Vinícius. Eu vou fazer uma breve leitura das mini bios, né, que eles nos passaram para a divulgação do evento. Digo da importância, primeiro, desse segundo ciclo de formação docente em artes visuais, que é muito importante para os estudantes aqui do PIBID, né, PIBID, Residência Pedagógica da UERJ, né, Artes, né, o escutar, ouvir a experiência de dois professores, né, um é o dois professores que também já atuaram em vários segmentos da educação, né, da educação básica, ensino médio, graduação, né? Então, vou ler, o professor Celso, ele então é docente hoje no UFRJ, doutor em poética pela UFRJ. O que é FL, Celso? Eu não... Faculdade de Letras. Área de Letras, isso. Coordenou o projeto PIB de música de 2012 até 2018. Isso também vai ser muito bom. A gente ouviu uma experiência de alguém também que coordenou esse projeto e coordena atualmente com os docentes Rodrigo Batalha e Alexandre Palma o subprojeto integrado de artes visuais e música na edição atual do PIBID. Bem, o professor Carlos Vinícius dos Santos Silva é docente na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, licenciado em música pela UFRJ, iniciou seus estudos de música no curso básico da FETEC de Quintino, aperfeiçoou-se em composição e arranjo na Escola de Música Vila Lobos. Então, também vai ser um enorme prazer, assim, toda essa experiência docente do professor Vinícius. E eu só queria colocar um pouquinho que eu e o professor Celso, a gente se conheceu na pandemia, a gente se conheceu. Ele me convidou para quer dizer, foi uma aluna pibidiana, Sara Lima, que colocou em contato com um pibidiano dele. Então, Jordã. o Jordan, os dois pibides se encontraram e eles nos convidaram também para um café, né? Café com pibide, às sextas. E hoje a gente convida eles e participamos do Festival do Conhecimento da UFRJ também com uma parceria muito interessante. Então, vamos fazer o seguinte: queria que o professor Celso tem 20 minutos para fazer, né, enfim, para apresentar um pouco o que ele vem trabalhando. Enfim, se sinta à vontade, Celso, também para falar o que você deseja para a contribuição dessa formação em artes visuais, né, para esses futuros docentes que aqui estão. E aí a gente passa para o professor Carlos Vinícius, que também terá 20 minutos. Se quiserem mostrar vídeo, se quiserem mostrar fotografia, fiquem à vontade. A apresentação aqui está livre para que vocês possam compartilhar. E aí a gente passa em sequência para as perguntas, né? E aí eu convido muito a participação de todos para que a gente faça perguntas, então, para o Celso e para o Vinícius, tá certo? Então, bora lá. Ah, ótimo, Isabel. Então tá comigo, né? Obrigadíssimo. Uma alegria muito grande estar aqui de novo contigo, né? A partir desse convite. Agradecer muito a oportunidade, mais uma vez, dessa parceria. E dizer também que a alegria é grande por estar revendo o Vinícius aqui, né? O Carlos Vinícius, que tivemos aí uma experiência juntos, né, Vinícius, lá na FATEC. Quando ele fez a FATEC, eu estava lá como professor substituto, então a alegria dupla aí de vê-lo, né, já formado, atuando como professor, e quero ouvir aí as experiências dele, trocar, compartilhar. O Vinícius sempre foi um querido e continua sendo, né? Eu quero ver a atuação dele. Muito bom. Essa equipe aqui do seu projeto, Isabel, é fantástica, né? Aquela oportunidade lá do Festival do Conhecimento, a gente sempre comenta no grupo, né? Como foi bom ter tido, né, primeiro o intercâmbio, né, entre os dois projetos e depois essa oportunidade de a gente fazer aquela síntese, né, de cada um
dentro do Festival da Live que a gente fez no festival, uma atividade muito importante para nós. Bom, eu vou falar aqui as coisas que eu sempre falo, assim, a gente sempre diz as mesmas coisas, fica se repetindo, né? Então eu vou me repetir um pouco. É aquela coisa, a gente aprende a dar uma aula e fica sempre dando a mesma aula, né? Se a aula for boa, não tem problema, né? O problema é quando a aula é ruim. Mas estou brincando um pouco com isso, mas é porque, na verdade, é isso que eu estou brincando, dizendo que eu vou dizer a mesma coisa, é que essa mesma coisa é sempre a questão que a gente persegue, né? Quer dizer, não é nem a mesma coisa, é o mesmo, né? O mesmo como aquilo que é próprio, o que é próprio da nossa experiência com a obra de arte, né? Então, já de cara, uma coisa que me incomodava muito, né, desde o início, né, da minha formação como músico, né, a primeira coisa que eu fiz, falar um pouco assim da trajetória para poder entender como é que essas questões surgiram. Eu vou fazer essa abordagem, Isabel, você me interrompa se você achar que eu tô indo pelo caminho errado, porque vejo que a proposta é de falar sobre a formação docente, né? A formação docente em uma área específica, que é a área de artes visuais, que apesar assim, eu não entendo nada de artes visuais, eu tenho até vergonha de mostrar meu PowerPoint aqui para vocês, porque é uma coisa horrorosa, mas em algum momento aqui eu vou compartilhar a tela para mostrar algumas imagens, mas eu estou com um roteiro aqui. Então, eu acredito que essa formação docente em artes, não só em artes visuais, mas entendendo o grande campo, né, das artes, em que a música, as artes visuais, o teatro, a dança, todas as artes, né? Sejam elas artes que passem por um processo já de escolarização ou de formatação dentro de cursos universitários, ou as outras artes que ainda não entraram, né, dentro desse circuito. Elas têm uma questão comum, que é a questão que eu estou brincando aqui, que é aquela coisa que a gente fala sempre, né, na mesma aula. E é sempre a mesma pergunta: o que é arte? Né? O que é música? É sempre essa questão. Porque, apesar de ser uma questão, às vezes, batida demais, né, parece que a primeira aula de história da arte o que é arte? Aí todo mundo fazer um inventário, né, do que é arte em todas as culturas, né, aquela coisa. E aí não chega a resposta nenhuma, né? Que bom que não se chega a resposta nenhuma, né? É exatamente por isso que a gente continua fazendo arte. Então, essa ideia de novidade, né? A arte contemporânea, uma palavra super, um conceito super desgastado, né? Arte moderna, isso, de certa maneira, é importante a gente falar, né, da questão estética, das correntes, né, do processo de evolução, não no sentido de uma melhoria, né, mas no sentido de que as coisas saíram de um lugar e foram para outro lugar, ou coisas que permaneceram. Isso também na música aconteceu da mesma forma, né, que é um processo realmente da cultura, da própria cultura. Mas a questão, ela permanece. E ela permanece porque não é uma questão de se fazer uma coisa nova, mas de se fazer a arte que se faz hoje e que a gente só pode fazer hoje, né? Porque por mais que as tradições dos antigos, né, sejam o nosso cânone, né? A ideia do cânone, a ideia que a gente tenha que aprender, né? Acho que o Vinícius está compartilhando a tela. É isso mesmo, Vinícius? Não, fiz uma besteira aqui. Não, tudo bem. Se você quiser falar primeiro, não tem problema. Não. Espero. Eu fiz uma besteira aqui. É só para descontrair, tá tranquilo, não tem nada. Eu não estou me vendo mais. Agora estou aqui no cantinho. Alguém pode me ajudar a besteira que eu fiz? Então, você aperta... Vai lá. Vai em cima da tela, se você colocar o cursor, você está no cursor, você está no computador ou no celular? Computador. Então, você coloca o cursor lá no início, em cima da tela, vai dar stop share, Share. Stop compartilhamento, parar compartilhamento. Lá em cima, você coloca o cursor lá na barra de cima e vai aparecer stop. Apareceu o stop vídeo. Isso. Stop share. Você vai lá em cima. Boa tarde a todos.
É porque eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar. Ah, tá, consigo. Celso, você pode continuar. Foi. Vinícius, Ah, depois, se beleza. você tiver alguma dificuldade para compartilhar de novo, a gente Tá bom. tá? Eu acho que eu resolveu aqui. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Estava falando dessa questão da pergunta que a gente faz sempre, né? O que é a arte, né? E a resposta que a gente dá é sempre fazendo arte, né? Então, eu acho isso importante dizer, né? Isso logo de cara, porque é uma coisa que sempre me incomodou no curso de música, era essa ideia, né, de que a gente tinha que aprender todo o repertório de música do passado, né, todos os cânones, para depois a gente fazer a nossa música, fazer a nossa arte. Eu sempre achei isso incômodo, né, do ponto de vista assim, de não entender que a arte ela está presente hoje, ela está presente hoje em nós, né? Então a gente tem que sempre que render uma homenagem, uma tradição, um passado que eu nem sei se eu quero fazer parte dessa tradição. Não me perguntaram. Enfiam essa tradição pela goela abaixo da gente, dentro dos cursos de formação em arte. Estou falando talvez de uma maneira um pouco incisiva, de propósito, para que a gente pense nisso. Não é para que a gente negue, vamos rasgar os livros de história da arte, vamos botar fogo nos fonogramas, nas partituras, vamos botar fogo na biblioteca da escola de música. Não estou dizendo isso, incendiar tudo. Estou dizendo que a questão é a questão justamente que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Eu faço parte dessa tradição, mas se eu não entendo a tradição, eu não posso nem fazer a pergunta. Então, é claro que a gente tem que estudar os cânones, né? Obviamente, mas eu também não posso deixar de responder um apelo que é meu, que é próprio de cada um de nós, que é fazer arte hoje, agora. E eu não preciso aprender todas as sonatas de Bach, todas as suítes de Bach, né? Todas as sonatas, 32 sonatas de Beethoven para piano, para depois tocar uma sonata, ou criar uma sonata, ou não criar uma canção, sei lá, seja lá o que for, fazer a minha música. Eu não preciso aprender toda a pintura renascentista para depois fazer a minha pintura, né? Para criar a minha escultura, para criar a minha obra, a minha performance, seja lá o que for, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que considerar toda a história da arte, tá? Eu acho que as duas coisas elas estão presentes, tanto o processo de aprendizado historiográfico quanto o questionamento sobre a história, que não é historiografia, né? Eu acho que está dando um ruído, eu não sei se talvez seja o Vinícius. Não? Ah, então acho que é a Rosária. Dessa vez não sei eu, não. Ah, tranquilo. Bom, mas vocês estão me ouvindo, né? É a trilha sonora, professor Celso. Bem Música contemporânea. concreta. Isso. Não serial. Eu não tenho escala aqui, apenas brincadeira. Vamos lá. Então, a resposta, vou fazer uma brincadeira etimológica, que não é uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira também. A palavra resposta quer dizer a coisa posta. Então, quando a resposta que melhor resposta que a gente pode dar à questão, que é arte, é colocar a coisa posta à nossa frente, que é fazer arte, né? Então, foi a partir desse mote que eu comecei a entender melhor o que é um curso de bacharelado de arte, de formação artística, né? Então, chegou no final da minha graduação, eu queria matar meus professores, né? Todos, né? Principalmente os de violão, né, Vinícius? E é brincadeira, claro que não, mas assim, o processo de embate foi muito forte, né? Porque o incentivo para a criação era muito pouco, ou nenhum, praticamente zero, né? Pelo menos no curso de música, a não ser quando você faz a composição. Aí o que eu fiz? Eu fui para outra área, eu saí da área de música e fui para a poética, né? Daí a minha formação, passei lá pela Faculdade de Letras. E lá eu comecei a olhar para a música, a olhar para a arte, né, e fazer esse diálogo da música com a poesia, né, da música com a estética, da música com a filosofia, da música com as outras artes. E comecei a compreender que a música estava realmente dentro da academia, se isolando cada vez mais, não só a música, todas as artes, né, cada um no seu quadrado, cada um no seu campo, no seu espaço
de saber, de conhecimento, né? De uma forma muito acastelada, né? E não queria isso para mim, né? Não queria me formar dessa maneira, né? Então, a minha estratégia realmente de fazer uma pós-graduação fora da música, ela foi programada, pensada. Eu quero sair da música porque não encontro um diálogo, não encontro debatedores, né, que possam me levar para uma outra uma forma de encarar a arte, né, e a música. E aí encontrei lá o professor Antônio Jardim, que tinha sido já meu professor na escola de música, e havia-se pedido transferência para a Faculdade de Letras, né? Porque ele é uma pessoa que tem uma formação, além de música, ele tem uma formação em filosofia e em letras. Então, eu colei no Antônio e isso, para mim, foi uma grande alegria, porque encontrei ali um interlocutor, né, muito fértil, né, assim, uma pessoa que realmente me abriu uma perspectiva de trabalho muito diferente daquela em que eu fui formado dentro de uma formação tradicional de conservatório, né? E, a partir disso, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou colocar 3 questões aqui, que na verdade é a mesma, mas eu vou pegar 3 obras de arte para que a gente possa continuar a conversa, né? Porque falar de arte sem arte, né? Quer dizer, pelo menos sem essa representação de arte aqui que a gente pode compartilhar. Eu vou compartilhar o som. Não, acho que eu vou compartilhar só a imagem. Então, eu fiz aqui uma trajetória do PIBID que eu vou tentar falar rapidinho, mas eu queria compartilhar esse slide aqui. Tá? Então, a gente tem a pintura do Magritte, que vocês estão carecas de ver, né? Que é o desenho de um cachimbo, né? E a frase embaixo, né? Em francês, isso não é um cachimbo. Né? Realmente, isso não é um cachimbo. É um cachimbo, mas não é um cachimbo. Não é um cachimbo que a gente possa fumar, né? A gente não pode fumar o quadro, claro. Mas a gente reconhece o cachimbo. E aí tem do lado ali o nosso poeta Manuel de Barros dizendo: tudo que eu não invento é falso. Tudo que eu não invento é falso. Ele vai dizer isso no livro sobre nada, na terceira parte do livro sobre o nada. Aí tem uma outra... Ele escreve essa parte em aforismos, né? Super bacana, né? A maneira como ele vai criando a poesia. E aí é o segundo aforismo, é esse, é o segundo verso, né? Tudo que não invento é falso. E o último dessa parte diz assim: do lugar onde estou, já fui embora. Do lugar onde estou, já fui embora. Tá bom. Isso é para a gente pensar o que é obra de arte. Eu vou parar de compartilhar. E a outra obra que eu queria apresentar, deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu botei o link aqui para não esquecer. É uma música é uma canção da Cecília Meirelles, que foi musicada pelo meu orientador, né, o Antônio Jardim. Então, eu vou botar aqui, fazer propaganda do Antônio, fazer propaganda completa. E assim, eu participei desse grupo que chama-se Música Surda até 2015, e eles gravaram um CD, então, pela FAPERJ, e essa canção ela foi registrada nesse CD, né? Eu vou colocar um trechinho só para a gente poder pensar juntos. O que vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo?
vista, nem a dos homens amada, nem a que sonhava o artista, em cujas mãos fui formada, talvez em pensar que exista, vá sendo eu mesma enganada, quando o tempo em seu abraço quebra o meu corpo e tem pena, quanto mais me despedaço, mas fico inteira e serena, o meu dom divino faço. Tudo a que Deus me condena, tudo a que Deus me condena. Vou parar aqui para a gente continuar a conversar, para eu encerrar também minha fala. Depois você me fala o tempo aí, Isabel, se estiver passando, por favor. Então, Celso, não, tá tranquilo. A gente fica com você até 13, desculpa, mais uns 5 minutos, né? Que a gente falou 20 minutos, mas acho 5 minutos. Tá. 5 a 10 minutos a gente termina aí 14h40, aí o Vinícius entra, acho que dá tempo suficiente. Tá ótimo. É só para encerrar mesmo. Eu queria colocar esses 3 exemplos de 3 obras que fazem a gente pensar, que para mim assim, são artes pensantes, né? Porque elas não estão só propondo uma questão estética, né? E a obra de arte não é só... A gente quer olhar a obra de arte pela estética, a gente pode olhar, não tem problema nenhum. A obra de arte ela é estesia, claro que sim, porque ela fala direto à nossa sensação, à nossa percepção, né? Ela é muito mais sentido do que signo, apesar de você poder também depender signos e fazer esse tipo de abordagem, né? A partir de uma leitura semiótica ou semiológica, ou simplesmente dos signos que estão colocados lá, ou que estão sugeridos, né? Ficcionalizados na obra de arte. A questão aqui que essas obras, para mim, propõem, não sei se vocês tiveram condições assim, de compreender a letra da canção, mas falando rapidamente, a Cecília vai dizer... Isso é um poema da Cecília que foi musicado, tá? Apesar da Cecília ser musicista, né? Era musicista, tocava piano. E a canção chama-se... canção, os poemas da Cecília tinham esse título, né? Canção, né? Então, esse é a canção que ousarás contar da lua. É uma pergunta, né? E de teres visto luares, o que ousarás contar da lua? Quem ousará contar alguma coisa da lua? Né? Não sou a das águas vista, nem a dos homens amada, nem a que sonhava o artista, em cujas mãos fui formada. Quem é essa pessoa? Quem é isso? Né? Talvez em pensar que exista, vá sendo eu mesma enganada. Quando o tempo em seu abraço quebra o meu corpo e tem pena, quanto mais me despedaço, mas fico inteira e serena. Por meu dom divino faço tudo a que Deus me condena. E aí ela vai, né, tem mais 2 estrofes, né, com essa mesma melodia que vocês ouviram, no final ele vai dizer, né, não digas, ela vai dizer, não digas aos que encontrares que fui conhecida tua, quando houve nos largos mares desenho certo de rua. Uma pergunta. E a última pergunta, e de teres visto luares, que ousarás contar da lua? E de teres feito arte, de teres feito música, que ousarás contar da arte e da música? Que ousarás falar sobre a arte? Eu não ouso nada, né? Eu só faço as perguntas. E
só de conseguir elaborar a pergunta, foi isso que, para mim, o meu mestrado e o meu doutorado me deram como capacidade intelectual, que eu acho que eu consegui fazer as perguntas. Eu não consegui responder a nenhuma delas, né? Voltar a dizer, é fantástico que a gente não consiga responder, não tenha que responder. A gente não está lidando com a ciência da maneira rigorosa, clássica, né, racional, né? Então, rapidamente, alguns problemas que a gente leva para o PIBID, né, que desde o início do PIBID, assim, eu acho que foram as experiências mais ricas, né, de diálogo, foi, primeiro, de considerar que o espaço da arte dentro da escola tem sido negligenciado. Colocando aqui, pela incompreensão do que a arte pode provocar do ponto de vista do conhecimento, né? Então, a arte ela não é conhecimento se não tiver sabedoria, se não tiver sabor, se não tiver saber, se não tiver a experiência. E a escola ela tem dificuldade de lidar com essa experiência artística, porque a escola ela está formatada para o conhecimento escolar. Então, para que a arte entre dentro da escola, ela precisa se submeter a determinadas adequações escolares. E a arte não se deixa formatar por adequações escolares, né? Então, de um certo ponto de vista, para que a arte esteja na sua plenitude, né, da sua forma mais vigorosa dentro desse ambiente escolar, que às vezes é muito estéril, né, para as questões da criação, ela precisa desescolarizar a escola. Ou ela precisa fazer com que a escola entenda que existem outras possibilidades, né, de manifestação de conhecimento que não sejam sentadas numa cadeira olhando para um quadro, né? Sem fazer barulho, todo mundo em silêncio. Isso foi uma dificuldade muito grande que a gente teve no PIBID, para que os diretores aceitassem, né, uma salinha. Geralmente a gente ficava na última sala, assim, lá no final do corredor, cheia de mofo, que ninguém usava, né? Que assim, vocês fazem muito barulho, então vou botar vocês lá no final. E num horário que não tenha interferência, que vocês não provoquem interferência, né? Claro. Então, quando o Magritte fala para a gente que aquele cachimbo não é um cachimbo, faz a gente pensar justamente que o poder da arte não é de representar as coisas. Não, ela pode fazer isso, claro, ela faz isso muito bem, né? Se você quiser dominar todas as técnicas de representação, fantástico, um ultra-realismo. Mas não é isso. A questão da arte não é representar a natureza ou copiar a realidade, mas é de inventar uma outra realidade. E, assim, para a arte sobreviver dentro da escola, ela tem que inventar um outro espaço de criação, espaço temporal. Então, essa inauguração do espaço temporal foi isso que eu aprendi com as minhas pesquisas, os meus estudos. A experiência musical, né? Acho que oferece esse espaço de criação. A pintura também, talvez seja mais difícil a gente compreender a pintura ou a escultura, as artes estáticas, entre aspas, tá? Entre aspas, muitas aspas, tá? Porque não são estáticas, elas estão em movimento, mas a gente classicamente fez essa divisão, as artes temporais, as artes estáticas. Então é muito fácil, né, você falar da música dessa forma. Então, a música começa enquanto ela está acontecendo. O espaço temporal da música está se criando naquele momento. Parece que você é transportado para um outro lugar, né? Quando a música acaba, né? Tudo. Aquele espaço se extingue, né? Na verdade, não. Sim, claro, do ponto de vista do fenômeno, sim. Mas a música continua, até como a produção de memórias, né? E da ficção em que ela nos proporcionou, né? Esse lugar ficcional, esse lugar não existe, que é falso, né? Como o Manuel de Barros fala, né? A brincadeira com a lógica, com a verdade, né? Tudo que eu não invento é falso, né? Na verdade, a invenção é que é a falsidade, né? E ele vai contrapor, então, usando esse processo de contradição, né? De negação, né? Da arte como falsidade, né? Então, aquilo que ele faz como poesia é que é verdade. Tudo mais é falso. O que o poeta faz, o que o artista faz, o que o músico faz é que é verdade, e é verdadeiro. Não é simbólico no sentido de que isso é um símbolo, isso é um objeto, isso é uma representação. Eu rejeito todas essas categorias, tá? Como músico, como professor de música, como orientador do PIBID, a gente tem uma briga danada lá em relação a certos conceitos, né?
mas a própria obra de arte está me fazendo pensar isso, os poetas estão dizendo isso, os pintores estão dizendo isso, os músicos estão dizendo isso, não são só os pensadores da academia que estão dizendo isso, né? A manifestação, o fenômeno, a obra de arte está me dizendo, em presença, que ela é verdadeira. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai negar essa existência, essa verdade que a obra proporciona, que só a obra proporciona, né? Que a matemática não proporciona. A matemática é fantástica, ela proporciona outras experiências de conhecimento, mas nunca vai conseguir produzir aquilo que a obra de arte produz, né? Por quê? A obra de arte é ato, ela acontece no ato. A matemática acontece fora do ato, ela é exata, ex ato, fora do ato. É mentira isso, a matemática é ato também, mas eles gostam de dizer que são exatos, aí eu vou brigar com eles também, né? A matemática está dizendo que é exata, então a gente brinca com essa ideia da exatidão, né? Eles estão fora do ato, porque não precisam da experiência, essa questão kantiana, não vou entrar nisso não, tá? Só para poder lembrar, né? Espaço-tempo a priori, tá? Não existe, eu não preciso da experiência do espaço-tempo para saber que o espaço e o tempo existem. Eu preciso, né? Mas de repente o Kant diz que não precisa, também não vou brigar com Kant, né? Vou aceitar que ele está dizendo que não precisa do espaço e do tempo para saber que existe espaço-tempo, tá? Então, a poesia, essa poesia pensante, estou falando demais, você me corta aí, Isabel. Então, para fechar, eu vou falar aqui do PIBID em 2 segundos. Compartilhar para encerrar. Então, a experiência do PIBID ela foi ótima. A gente fez de 2012 a 2018, né, um projeto muito bom, os bolsistas assim, fantásticos, né? A gente trabalhou na rede estadual, primeiramente. Vocês estão vendo aí, né? Então, esse no Colégio Infante Dom Henrique, né, estadual. A Miriam, que é de artes visuais, e o Beethoven Jasmin, que é de teatro. Lembrando que no estado, eu fui professor do estado, em Nova Iguaçu, tá? Durante 1 ano. Aguentei ser professor do estado. Porque a gente sabe que é difícil, aliás, assim, só tenho a parabenizar as pessoas que trabalham, né, na rede estadual e municipal, porque a gente sabe que não é fácil. Eu fui professor de educação básica, tanto em escola particular quanto pública, a gente sabe que as condições são difíceis, né? Quando a gente se dedica de verdade mesmo, né? Quando a gente chega lá, dá a nossa aula e vai embora, talvez seja um pouco mais fácil, mas quando a gente realmente vive a realidade e quer transformar aquela realidade, é uma luta, todo dia é uma luta. Então, de parabéns aí os professores, a Miriam, o Beethoven. No Souza Aguiar, a gente teve o Marco Aurélio Cunha e o Rafael Chaves, e no Embaixador José Bonifácio, lá em Petrópolis, a gente teve a professora Patrícia Assunção. Então, essa foi a equipe de supervisores do projeto passado. A gente chamou de pensar música ou cuidar a memória, entendendo que música é memória, arte é memória, né? E o pensar é o cuidar, né? Nesse sentido, pensar como cuidar. Então, é praticamente assim um pleonasmo, né? Então, essa foi a equipe. Nós tivemos 40 bolsistas. Assim, infelizmente, o Vinícius não esteve com a gente, né, nessa época. Ele não participou do PIBID. Não sei por quê. Depois você fala aí, Vinícius. Acho que você não estava no... Não, você estava. Você fez a formação, né? Eu já tinha terminado. Acho que já tinha terminado. E aí as ações foram essas. A gente tem alguns destaques aqui. A Enalic, o Encontro Nacional de Subprojetos de Música da ABEM, promovido pela ABEM. A gente tem as oficinas de música, o espaço do palco aberto, que a gente fazia semanalmente, os alunos tocarem no pátio do recreio, era um espaço de compartilhamento, professores tocavam, funcionários, alunos, os fibidianos, eu participava, todo mundo, coordenador, supervisor, era uma festa. Um espaço de compartilhamento que era preparado nas oficinas e depois apresentado para toda a escola. A gente teve as jornadas, as SIACs, publicamos algumas coisas. Enfim, participamos de alguns eventos fora, né? Eu vou destacar aqui a Semana de Enfermagem, que a gente fez no Pinel, também com essa ideia do palco aberto, integrando, né, as pessoas que estavam lá sendo assistidas, né, no Pinel. E, então, foi um projeto bastante rico, né? De 2012 até 2018. E aí, em 2018, a gente dá uma pausa e começa em 2020 para 2022, né? Que é quando termina 1 ano e meio, né? A gente optou por ficar na rede pública municipal do Rio de Janeiro, trabalhando com o Núcleo de Arte Nise da Silveira. Os supervisores são os professores Jefferson Moreira e André Amaral.
e a gente fez um subprojeto integrado, né, de artes visuais e música, que é um desafio, mas a gente tem um coordenador que é da área, né, de artes visuais, que é o professor Alexandre Palma, e junto comigo, na área de música, o professor Rodrigo Batalha. A gente está com uma equipe bem menor, vocês viram lá, quase 40 nomes, né, ou mais, naquela edição anterior, porque a gente tinha uma equipe realmente grande, de 20 bolsistas. Aqui a gente tem 9 bolsistas, tem um voluntário, mas a equipe também é muito boa. A gente tem feito o trabalho remotamente, né, porque o núcleo não voltou, né, com atividades presenciais. Eu acho que vocês conhecem já um pouco do trabalho, vocês têm os vídeos lá, não vou precisar falar muito, mas a gente pode destacar aqui a produção dos vídeos, a elaboração de materiais, planos de aula para a realização das oficinas. A gente levou muito tempo nesse processo, por conta da pandemia, óbvio. As oficinas que aconteceram, né, que têm acontecido remotamente, a troca de experiência com o PIB de Arte da UERJ, eu não posso deixar de relatar, que foi um ponto alto também do trabalho aí nesse início. Festival do Conhecimento, que a gente participou, e outros eventos que a gente vem participando também remotamente. Então é isso que eu tinha para dizer, espero que contribua aí para a nossa conversa, e mais uma vez agradeço muitíssimo estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Celso. Obrigada pela... Enfim, né, por digamos assim, de toda essa reflexão filosófica, eu acho que é muito importante, né, a gente, enquanto futuro professor, né, pensar o que é arte na escola, né, e o que pode a arte, né. Agora, eu fico triste de você ter trabalhado apenas um ano no Estado. A gente fica com o coração partido, né? A gente que fortalece tanto a rede pública de ensino e tanto essa educação fundamental quanto do ensino médio, né? E grande parte desses estudantes que aqui estão vão ser, né, professores, se Deus quiser, né? Se os concursos vierem, também vão ingressar, né, nessa profissão. Mas é claro, né? Todos nós que passamos, a gente sabe, né? A gente sabe muito bem a complexidade que é, né? Então, agora eu chamo o professor Vinícius. O Vinícius falou para mim que travou aqui, mas eu falei com ele para sair, entrar de novo e tem que ficar vigiando ali, né, para Tá. dar entrada a ele. Professor Celso, qual escola que você atuou aqui em Nova Iguaçu? Foi o Colégio Dom Adriano Hipólito. Conheço. Conhece? Eu não sei Eu se sou mudou aqui de de Nova lugar. Iguaçu. Ali no Não, ele K11, né? continua. Continua? Agora ele não está mais no K11, ele está mais para Ah, Nova Iguaçu mesmo, né? Veio tá. para uma casa bem grande, mas mesmo assim ele fica bem apertadinho. Mas Era uma casa, né? eu compreendo bastante o que você fala, porque eu lecionei 30 anos aqui no estado, em escolas de Nova Iguaçu, né, da prefeitura e do estado, e também meu concurso foi de educação artística, habilitação em música, né? Eu sou oriunda do curso de educação artística, primeira turma aí na EBA, né? E os professores vinham soltando fogo pelas ventas, né? Porque principalmente os da educação e da escola de música, porque a gente é que ia lá e Sim. foi a primeira turma que eles tiveram que se deslocar para o fundão. Então eles chegavam às vezes atrasados, às vezes soltando fogo pelas ventas, né? Com muita raiva de ter que se deslocar. Isso eu estou falando na década de 80, tá, 80. professor? Sim, Dá um sim. desconto aí sem Uber, com táxi, com pouco táxi, né? Com pouco transporte público. Não mudou Mas, muito. enfim, E o professor Antônio Jardim, eu tive a oportunidade também de ser aluna dele num curso Ah, da que legal. ProArte, um curso espetacular de formação de educadores musicais, também aí já foi para a década de 90, e foi realmente um curso assim ímpar na minha formação, né? E eu saí aqui de Nova Iguaçu cedinho, saltava lá na Rua Alice, subia aquilo tudo, ia lá para a ProArte, né? Fazia trabalhar, né? E é assim, a gente vai colecionando, vai se organizando e vai se formando, né? Nesses cursos todos, com toda essa experiência que a gente vai adquirindo aí. Que bacana. Eu ia fazer uma sugestão, Ana. O professor Carlos Vinícius, quando ele já entrou, está entrando. Estou perguntando a ele aqui, Bel. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode, se alguém quiser fazer pergunta, a gente pode abrir agora Ótimo. as perguntas a partir do que o Celso conversou, veio falando, e aí a gente passa para o Vinícius quando ele chegar. Excelente.
Excelente, vamos fazer essa dinâmica, então. E aí eu convido as pibidianas aqui, enfim, enfim, se alguém... Pessoal de Nova Iguaçu, vamos lá. A gente pode fazer um chat também aqui, da ordem... Das inscrições, né? Isso. Maravilha. Ah, o professor Vinícius voltou. Então, Olá. então a gente passa então a palavra para o professor Vinícius e eu vou falar uma coisa aqui, principalmente para o meu grupo. Vocês vão elaborando aí questões e tal, porque a participação de vocês é imprescindível, tá bom? Então, professor Vinícius, fique à vontade, você tem aí de 30 a 40 minutos para suas considerações, né? E a gente depois fica com as perguntas. Acho que o Vinícius caiu de novo. Ele deve estar com algum problema de conexão, né? Tem problema não, a gente espera mais um pouco também. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é o... que eu também, sabe, Celso, sempre refleti muito sobre a importância do ensino da arte, né? Se é possível o ensino da arte, como você falou, né? É necessário criar um outro espaço, porque o espaço escolar a escolarização não tem muito a ver com essa profundidade e imersão, né, que a arte tem, mas eu acho que tem uma coisa ali que eu sempre falo isso, essa capacidade de proporcionar experiências, né? Que esse acontecimento do ensino, que o professor de artes possa vir a desenvolver numa sala de aula, é realmente proporcionar experiências, e essas experiências têm muito a ver, né, com essa escuta, com esse tempo, né, com esse tempo de observação, com esse tempo de escuta, enfim, eu fico pensando, sabe, e hoje o quanto isso nos falta, né, exatamente pelo excesso, exatamente por todas essas condições de não experiência, a qual a sociedade não... em qual nós não nos permitimos mais, né? Qual a experiência que a gente se permite hoje, né? E aí eu queria saber se você realmente... Porque, enfim, se você realmente acha que a arte possa, no caso... A Marcela Gaio está colocando aqui também. Seria ótimo ela abrir um microfone para falar também. Marcela, quer complementar? Ela. Eu não sei. Oi, estão me ouvindo? Oi, Sim. Celso, um prazer estar te ouvindo. Eu sou Marcela, sou professora do CAP, da UERJ. 2 semanas atrás, o pessoal que está aqui do meu grupo pode falar, a gente fez umas reuniões individuais e a gente começou cada reunião com uma poesia, né? E foi muito interessante porque assim, houve tanto susto, assim, né? Ué, mas para mim, eu pensei uma para você, né? E a gente começou assim, porque a gente às vezes esquece que a gente está falando de arte o tempo inteiro, porque a educação na escola, né, que nem você comentou, a desescolarização do espaço não permite, né? Vamos dizer assim, no sentido de formatação, né? Ela não é que ela não permite, ela às vezes limita as nossas atividades artísticas no sentido mais profundo, né? Então, acho que quando a gente pensa a arte na escola, ela tem um recorte muito grande, né? A arte na educação escolar. Mas aí eu fiz uma provocação aqui, eu não queria te interromper, Isabel, mas acabou calhando da gente estar, talvez, nessa sintonia, né? Você trouxe Manuel de Barros, que eu tenho um carinho imenso por essa produção dele, e acho que por ele falar, não sei se você já teve contato com o documentário dele, que ele fala que ele trabalhou muito para poder não fazer nada,
né? E aí, isso é maravilhoso, né? E o quanto que a gente precisa trabalhar para não fazer nada? Será que a gente precisa fazer isso em relação economicamente falando? Enfim, estou aqui fazendo uma brincadeira, mas só para a gente entender as coisas, entre muitas aspas, desimportantes que vão acontecendo nesse cotidiano e que vão escapando entre os nossos dedos se a gente fica só nessa formatação escolar, né? E toda vez que eu faço reunião com estagiários e os residentes, eu costumo assim pedir para que eles falem o que eles viram nos encontros síncronos, porque muitas vezes passa por nós que estamos à frente da turma e eles que estão só observando pescam muito mais coisas, né? Eles estão com os ouvidos muito mais atentos muitas vezes, porque a gente tem um pano de fundo muitas vezes de um conteúdo, de uma organização, de ficar preso num tempo de aula, enfim, são muitas demandas e as coisas desimportantes, que na verdade são as mais importantes, vão dando aquela escapada, igual um sabão na nossa mão. Então, acho que esse é um grande desafio. Desculpa, me empolguei, mas falei aí que eu estava com muita vontade de tirar aqui de dentro da cachola. Como é que a gente faz? Eu comento, a gente segue para o Vinícius? Acho que o Vinícius já está aí. Aí você escolhe, eu acho que a gente pode ter, ou você comenta brevemente, aí a gente passa para o Vinícius, e aí a gente continua, ou deixa para o final, você retoma essa discussão depois. Você se importaria, Celso, de retomar Sem essa problema nenhum. discussão? Vamos aproveitar que ele está aqui, né? Isso. Então, Vinícius... Desculpa, Marcela. Poxa, foi ótimo aí. A gente vai Desculpa, continuar. Marcela também, mas a Marcela também vai continuar aqui com a gente, então a gente continua esse debate. Boa tarde, todos estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Boa tarde, gente. Obrigado por ter me chamado para esse encontro. Muito feliz de ver você de novo, Celso. Pô, que maravilha, cara. Celso é muito modesto, ele é muito modesto. Lá tivemos uma história junto. Ele foi o cara que me preparou para entrar na faculdade, foi a pessoa que me ajudou a sair. Então, não é só uma historinha, né? Muito modesto, muito modesto. Assim, um ótimo professor, um ótimo amigo. Eu estava aqui com o laptop ligado e queria até mandar um trabalho que eu faço na escola, né? Mas aí não sei o que aconteceu, desligou aqui, vou só começar falando. Eu sou professor do município de Mesquita, desde 2013. Estou na escola professor Roberto Silveira e atualmente estou na escola professor Quirino, estou realizando um trabalho lá. Como o professor Celso disse, trabalho no município, no estado, bem difícil, bem cansativo, mas eu vou te falar que eu tive um pouco de sorte por conta da equipe que está trabalhando comigo, por conta dos diretores. Isso faz total diferença. Se a gente está numa unidade escolar onde a direção não tem arte como uma questão importante para a educação do indivíduo, o nosso trabalho fica emperrado, sabe? E a gente não consegue fazer muita coisa ou quase nada. E a gente vai para o trabalho triste, a gente faz um trabalho meio qualquer coisa, entra e sai, é aquela coisa para bater ponto mesmo. E tenho só a agradecer a direção das escolas onde eu trabalho. Enfim, o que eu percebo da questão da arte, música, né? Eu vou falar mais de música, a arte é muito mais ampla, eu vou falar da música mesmo, que é mais a minha vivência. Eu percebo que os alunos eles têm uma necessidade muito grande de fazer música, sabe? O público que eu estou, pessoal mais adolescente, eles têm uma necessidade muito grande de pegar e tocar. É isso. Eles querem fazer isso. Quando eu digo que eu sou professor de arte, eles já... Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa, não foi interferência. Tudo bem. Então, eu vejo que eles têm uma necessidade muito grande de fazer música e eu entendo muito
não posso nem... Sempre quis tocar, sempre quis estar fazendo música mesmo, pegando um instrumento e tal. Assim, sempre foi o meu perfil, assim, de pessoa, assim, de artista mesmo, né? Porque a gente é professor e a gente é artista, né? Assim, acho que antes de ser professor, a gente é artista mesmo. Então, eu tenho esse perfil e quando eu reconheço esse perfil nos alunos, eu já faço, não, então é mais fácil, a gente está lidando com, com pessoas com a personalidade parecida com a gente, né? A escola onde eu estou dando aula, ela tem 20 violões, conseguimos 20 violões, assim, uma coisa que é muito difícil no município, muito difícil mesmo. E aí, quando os violões chegaram, assim, o diretor ele falou assim, olha só, tem uma surpresa para você. Quando ele chegou, ele mostrou os 20 violões, eu me emocionei. Eu falei, pô, cara, que isso, coisa maravilhosa. Aí eu falei assim para ele, pô, como é que a gente vai organizar? Ele falou assim, pô, tá bem, você quer que eu faça tudo, né? E é aquilo, né? Assim, uma turma com 30 pessoas e 20 violões, como é que a gente organiza? E eu fui aprendendo a organizar esse tempo que a gente tem na sala de aula, organizar os alunos para todo mundo tocar, para a gente realizar um trabalho que é um trabalho de formiguinha mesmo, porque quem vivencia a música sabe que é muito importante você ter um instrumento em casa, né? Para você poder praticar, para você poder estudar. E a realidade de muitos alunos é que eles não têm. Então, o trabalho de formiguinha é cada aula, né? Cada aula a gente ir aprendendo um pouquinho para ter um resultado, de repente, de umas 3, 4 músicas no ano. Isso já é muito bom, né? Porque a gente pensa em arte, a gente que é professor de arte, a gente fica idealizando, né? Não, o aluno ele tem que ter isso em casa, ele tem que chegar em casa, tem que treinar. Assim, O aluno ele não estuda, ele não chega em casa, ele não estuda português, não estuda matemática, não estuda história, então ele não vai estudar o que a gente colocou para eles, né? Ele vai estudar de repente para a prova, e essa é a realidade da escola, né? O aluno ele vai estudar quando chegar o momento da prova, ele vai chegar lá e vai estudar desesperadoramente, porque a gente não tem esse hábito de estudar diariamente, né? De ler diariamente, né? Uma coisa até do brasileiro, uma coisa até ruim, né? Mas já é uma outra questão. Então eu comecei a perceber dentro da minha adolescência que a gente precisa entender a realidade e fazer o melhor possível entendendo aquela realidade, entendeu? De saber que o aluno não vai ter o instrumento, de saber que ele não vai ter, ele não vai chegar em casa, não vai estudar, entendeu? E aí, com isso, um trabalho de qualidade com essas ferramentas, porque todos os outros professores estão fazendo a mesma coisa. O professor de matemática ele está fazendo isso também. O professor de português está fazendo isso também. Ele sabe que o aluno ele não vai chegar em casa, não vai fazer ele não vai estudar o que tem que fazer. Não vai fazer o famoso dever de casa, entendeu? Por várias questões. Questão de ser adolescente, ter coisas mais interessantes para fazer na vida, ou até uma questão de uma vida difícil mesmo. Ele tem que chegar em casa e já está trabalhando, um garoto de 13, 14 anos, e já está trabalhando mesmo. Assim, estuda de manhã, chega de tarde e vai, sei lá, trabalhar com mecânico, ajudar o pai, enfim. E a gente com tentando ter um resultado visível, sabe? Porque eu penso que a gente que é professor de arte e de música, assim, ainda mais no meu perfil, no perfil da minha escola, que tem esses materiais, eu penso assim, olha, eu preciso de um resultado visível que o aluno perceba que, olha, esse tempo que a gente passou aqui com esse cara chato resultou em 4 músicas, a gente gravou um videozinho. Olha só como eu estava antes e como eu estou agora. Porque o aluno vai me achando chato, porque eu fico pedindo para repetir, pedindo para repetir, pedindo para repetir. E aí, quando chega o final do ciclo e a gente consegue tocar
3, 4 músicas a gente grava um vídeo, aí ele começa, caramba, a educação está valendo a pena, né? Que é pelo resultado que a educação vale a pena, é isso, né? Quer dizer, é o resultado que traz né? Assim, porque as questões mais abstratas dentro da educação, eu acho que um adolescente ele não está nem aí. E está na idade de não estar nem aí mesmo, sabe? Então, a questão prática, ainda mais para a minha disciplina, eu consigo fazer isso de certa forma, né? Chegar no final de um ciclo e a gente conseguir tocar 4 músicas e ele dizer assim, não, eu toco esse instrumento. Porque para mim, se toca uma música, já toco instrumento. Eu não tenho esse preciosismo, né? De dizer, não, fulano não toca esse instrumento. Não, para mim, tocou uma música e já tocou aquele instrumento. Não toca como o professor Celso, mas toca como ele mesmo, né? Então, é isso. Então, são coisas que eu fui aprendendo ao longo do trabalho de professor. E o professor Celso falou uma coisa no início, que a gente fica muito fechado, a gente que é artista, a gente fica muito fechado nas nossas questões, né? E aí, quando eu entrei na escola, eu comecei a olhar de educação física, olhar o trabalho de professor de matemática, as pessoas que estão na escola há mais tempo, que são essas pessoas que dão um feedback para a gente assim, fantástico, de como você está ali naquela turma e conseguir produzir alguma coisa. Né? Assim, pessoa que está ali 20 anos numa escola e está conseguindo realizar trabalhos, você vê que ele é um professor que consegue ensinar, consegue ter um respeito dos alunos, assim, é, é essa pessoa que vai ser meu mestre, que eu vou colar e que eu vou perguntar como é que ele faz, né? Eu fiz isso muito. E essa coisa de não estar só nas minhas questões, nas minhas idealizações, né, como artista, como professor de arte, é que me abriu os olhos para essa coisa de entender a realidade mesmo e de tirar o melhor de uma situação que não é ideal, entendeu? A situação não é ideal. E aí, com isso, a gente trabalhando com uma situação que não é ideal e a gente mesmo tendo um resultado dentro da escola, né, que a gente tem que pensar no aluno o tempo todo, né? Assim, um aluno fica mais motivado, ele vê, olha só, consegui fazer isso. De repente, era um aluno que achava que não conseguia aprender, ele tinha um estigma de aluno ruim, que tem isso também, né? A pessoa se coloca não, né? É colocado nele um estigma de aluno ruim e de repente ele faz alguma coisa na aula, ele consegue ter algum resultado, e ele vê, pô, não é. E aí depois a gente conversa, fala assim, olha, você está fazendo isso, eu acho que você pode fazer qualquer uma outra coisa, só ter uma atenção e tal, né? Aqui é uma escola, aqui é um lugar que o objetivo é aprender. Você vem aqui, não é só para perder tempo, sabe? Não é só para ficar odiando todo mundo, os professores, os seus amigos. Não. Dá para sair coisa boa daqui, sai coisa boa daqui, entendeu? E é isso. Eu estou tentando aqui ver como é que eu pego o vídeo do meu trabalho, mas está muito difícil, porque o layout do celular é totalmente diferente do PC, do computador. Carlos Vinícius, você gostaria de mandar para a Ana ou para mim pelo WhatsApp, que aí eu posso compartilhar para você. A Ana consegue, Ana? Mando, vou mandar agora. Tá bom. Vou mandar agora, rapidinho, peraí. Sabe que eu pego aqui, rapidinho. Tá bom.
Chegou. Oba! Deixa eu abrir aqui já, Vinícius. Espera aí. Abre sim. Esse vídeo foi no final de 2018. Foi final de 2018? Acho que foi. Tem tantos que eu não lembro. Assim. Faço vários no ano. Isso aí foi no final do ano, no final de um ciclo, né? Eu vou compartilhar de dentro do próprio WhatsApp, porque eu estou com medo de trazer ele para dentro do computador e ele não me obedecer. Tá bom. Você sabe que o computador ele faz essas gracinhas com a nossa cara, né? Tá, amiga? Acontece. Não esquece de compartilhar com o Share Sound Share Computer. sound, Tá? isso. Share sound. Share. Vocês estão vendo já? Tá bonito. Beleza? Olha que eu te ver. Pode aumentar? Isso aí. Uhul! Maneiríssimo. Top! Se tiver outro, pode mandar. Não, aqui eu só tenho esse. Assim, eu vou guardando o drive, e aí eu guardo e eu não sei onde eu coloquei. Mas esse foi de Tipo de 2018. professor, guarda, não sabe onde colocou. Guarda Muita coisa. tão bem, que depois não acha. É isso mesmo, foi final de 2018. E aí eu sempre tento colocar, fazer uns vídeos no início do ano, né? Começa a pegar os instrumentos e depois coloco no final, para a gente ver o antes e depois, né? E eu não começo no início do ano propriamente dito, né? Porque, como são poucos violões, 20, né? A gente poucos, né? Mas não posso me dispor de um, né? Porque, enfim. Eu tenho um tempo, assim, uns meses, para me acostumar com a turma, para a turma se acostumar comigo e para eu ter confiança naquela turma de dar um instrumento na mão de um adolescente e ele não tacar na cara de um coleguinha. Que esse tipo de coisa acontece no município, né? Então, a gente vai trabalhando. Mas agora está ficando mais fácil para mim, né? Porque eles sabem que um vai falando para o outro, não, aquele professor dá aula de violão mesmo, aqui a gente aprende a tocar violão mesmo. E aí, quando eu chego já na turma, todo mundo já fica me pedindo e já fica mais comportadinho, né? Já fica mais tranquilo. E aí, eu chego na turma, por conta disso, eu nem tenho mais problema de indisciplina na turma, nas turmas que eu entro. Nessa escola que eu estou bastante tempo, né? Quando eu chego em escola nova, é outra coisa. Mas nessa escola, eles ficam puxando meu saco para poder ir tocar violão, né? Que é muito mais interessante você pegar um instrumento que você ficar copiando do quadro, né? Para um adolescente, isso aí é um diferencial, né? Mas é isso. Eu tinha para falar isso mesmo, sem tem mais. Só queria agradecer, mandar um abraço para o Celso de novo, sou puxa-saco mesmo. E agradecer a todo mundo que teve paciência de me ouvir. Que feliz coincidência, né, Ana Valéria? Maravilha demais, gente. Porque O foi universo assim. conspira a nosso favor. A gente Eu pensou fiquei no nervoso. tema. Desculpa. Desculpa, eu fiquei nervoso. Assim. Ela falou assim: você quer falar assim, no nosso fórum? Eu falei, tudo bem. Aí depois, quando ela falou Celso, eu falei, Celso, não é possível ser Celso Ramalho. Aí quando eu vi que era, eu quase falei, não, acho que não vou poder, não. Fico nessa coisa de ser avaliado, né? Meu professor, assim, até as Essa coisa brincadeiras que ele fez de aluno, comigo, né? É verdade. até as brincadeiras que ele fez comigo me deixou aqui nervoso. Eu sei que ele faz isso para. Mas é isso. Bacana. Ana, você quer fazer a mediação agora?
Eu queria muito que os alunos participassem com perguntas, pode ser no chat, pode ser abrindo o microfone. Eu queria voltar, então, Marcela colocou também, reiterou questões de que ela deu exemplo, né, como ela tem trabalhado a poesia com as turmas. Não sei como é que a gente pode... Ana também quer fazer alguma mediação, quer fazer alguma pergunta? Agradecer, né, ao professor Celso e ao professor Vinícius, que são desses raros encontros que a gente tem, né, essa participação aí, esse tempo passado juntos, né, em algum momento, parabenizar os dois, né, e assim, um destaque tanto da fala do Celso como do Vinícius, que eu penso que é para a gente pensar bastante, como é importante a questão da gestão, né, dentro desse universo do ensino de música, como que a gestão sendo pensando também da gente neste lugar dentro da escola como professoras e professores de arte, se em algum momento também não dependeria de nós chegar para esta direção e explicar as especificidades do nosso trabalho também, né? Porque nós esperamos que a gestão compreenda, porque ali está um cargo, né, que vai organizar de forma mais ampla o espaço escolar, com seus horários, com todas as suas peculiaridades. Mas fiquei pensando, e gostaria de ouvir um pouco do Vinícius e do Celso sobre isso, né? Como que a gente, como professor de arte também, se coloca frente a essa gestão, e se a gente, em algum momento, explica para a gestão como é o nosso trabalho, né? Se eles quiserem comentar, é claro, senão é só mesmo uma reflexão que eu estou colocando aí para nós todos, né? O Celso primeiro, a hierarquia. Aqui é Ele não é horizontal, assim. não tem hierarquia, você sabe disso. A gente trabalhou tanto tempo Eu não juntos. sei, mas eu... Fala aí, depois eu falo. Não, fala primeiro, Celso, por favor. Estou nervoso. Tá bom, nervoso. O Vinícius era o mais descontraído da turma lá. Eu não acredito em você, em uma palavra do que você falou, que você ficou nervoso. Não é o Vinícius que eu conheço. Mas eu tinha anotado até isso aqui que o Vinícius falou. Esse apoio da direção ele é fundamental. Já que a professora Ana Valéria comentou sobre Nova Iguaçu, eu vou falar rapidamente assim, dessa minha experiência. Ela foi muito rica, né? Ela foi muito difícil, assim, do ponto de vista emocional, né? Porque a gente que acredita, né, que a educação ela não acontece só na escola, mas que a escola ela é uma parte muito importante desse processo de socialização. E a gente está, né, nessa ponta, né, tá lá dentro da sala de aula. No final das contas, quem está na sala de aula com os alunos é o professor. Quem faz o trabalho acontecer é o professor. Com todo o apoio da direção ou sem apoio, é a gente que faz acontecer. Agora, com apoio, é claro que você faz um outro trabalho. E assim, eu posso dizer que eu não tinha apoio. Não vou falar o nome da diretora, porque não convém aqui, é claro, mas infelizmente eu não tive apoio e foi uma das coisas que me motivou a sair também, né? Dessa estrutura. Eu tive muita dificuldade de trabalhar. Primeiro que era imposto para mim que eu tinha que trabalhar com as 4 artes, né? Eu tinha que trabalhar com música, artes visuais, dança e teatro. A minha formação é em educação artística, habilitação em música. Então, assim, eu não me recusava, mas não vou ficar mentindo aqui, fingindo que eu sei alguma coisa que eu não sei, né? Não me preparei para isso. Então, o que eu fazia? Como eu tinha essa interseção da música com a poesia e com o texto, né? Por ter passado pela Faculdade de Letras, não no curso de graduação, que é muito diferente, né? Você tem uma formação de graduação, você tem uma formação de pós-graduação, é uma outra coisa. Mas, de qualquer forma, a gente faz algumas leituras, que são leituras básicas da área. E
partir do momento que a gente começa a compreender que a música, né, a palavra música, ela vem de uma experiência mais originária, que para os gregos era a música tekné, é a arte das musas, portanto, não é tekné no sentido da técnica, tá? É a tekné no sentido mesmo da palavra arte, né, que a gente traduz como técnica, mas técnica é uma outra coisa. Pelo menos esse sentido que depois, né, etimologicamente se consagrou hoje para nós. Essa tekné é justamente essa habilidade, né, artística de criação, né? Então, essa arte é sempre uma arte da memória, né? Lembrando que as musas são filhas de Mnemose, né, no mito grego. E se a gente for pesquisar em outras tradições indo-europeias, os deuses que cuidam da memória são esses deuses, né, da enganação, né, da criação, né, da ilusão. São deuses que estão ligados justamente a esse processo de ficcionalização da realidade. Ou então são deuses que podem transitar entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? Isso é bastante interessante para a gente poder pensar esse caráter sagrado e ritualístico da obra de arte, né? Mesmo que a gente tenha esvaziado um pouco isso hoje, mas isso está presente, não está ausente, né? Então, assim, quando eu fui trabalhar Édipo Rei, com o 2º ano do ensino médio, né, na turma do Estado, no Nova Iguaçu, a direção me chamou a atenção, me repreendeu. Você não pode trabalhar esse texto aqui. Caramba. Tinha claro que a questão lá da diretora era que assim, ela tinha umas convicções evangélicas muito fortes, né? Nada contra nenhuma religião, mas aquilo para ela era uma coisa afrontosa, né, de ser discutida, né? A questão do incesto, tal, né? O assassinato, né? Mas para mim, eu trabalhei, claro que eu sou muito rebelde, né? Eu dei meus pulos lá dentro e trabalhei com o texto, fiz os alunos lerem a tragédia inteira, tentei buscar a musicalidade do texto, né? Fiz eles não se apresentaram, infelizmente não se apresentaram. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer lá de alguma maneira a leitura e a discussão sobre... Eu fiz no 6º ano também, o Édipo Rei. De uma forma adaptada, claro, mas fiz. Né? E para minha surpresa, a resposta foi muito boa. E quantas situações de assédio e de violência surgiram no relato dos alunos? Bastante impactante para mim, porque não foi só simplesmente ler o texto, né? Eu ler o texto, discutir e depois registrar, né? E aí as falas que vinham, assim, até hoje eu tenho guardado assim, algumas redações que eles fizeram, né? Assim, coisas que eles disseram, assim, não diretamente, mas indiretamente, né? Conseguiram dizer assim dos abusos que eles sofriam, né? Isso tal coisa assim eu vi acontecer na minha família e tal, assim, às vezes não era na família, era com eles mesmos, né? Pela escrita e às vezes da conversa a gente entendia, conseguia pescar isso, né? As situações de conflito que puderam ser descortinadas, né? Reveladas a partir do drama que a obra de arte traz para a gente. Então, acho que tem esse processo de catarse, sim, tem um processo de autorreflexão, e quando tem o apoio da direção, olha quantas experiências, né, para além da questão técnica e instrumental da obra de arte, do aprendizado da forma, do conteúdo, que a gente pode explorar do ponto de vista mesmo do aspecto de socialização, né, e de interpretação, né, da realidade, né, a partir, ou desde, eu gosto de usar a preposição desde a obra de arte, né? A obra de arte fomenta isso. Desculpa, falei pra caramba aqui. Pô, Celso, caramba, super necessário esse tipo de... Obrigada, Celso. Super necessário esse tipo de trabalho, anotei e vou copiar. Vou copiar mesmo. Super necessário. Eu vou... Sobre a pergunta sobre o apoio da direção, vou falar mais ou menos o que eu fiz. Eu lembro das primeiras falas do Celso, que ele disse assim, que a gente sempre dá a mesma aula, que a gente repete a mesma aula. Se a aula for boa, a gente vai repetir ela para sempre. E isso é uma coisa que eu aprendi e eu faço, né? Como eu já trabalhei em outros projetos, já trabalhei em outras escolas, esse tipo de organização com instrumento de sala de aula
um instrumento com muitas pessoas, eu fui batendo cabeça e fui aprimorando. E eu já tinha algum material registrado, alguns vídeos. Assim, eu sempre gosto de gravar um vídeo com permissão dos alunos, para eles colocarem em redes sociais, porque eles gostam de fazer isso. E aí já fiz isso em outros momentos, não só na Escola Roberto Silveira. E aí, quando eu cheguei nessa unidade, que também já trabalhei em outras escolas que eu não tinha apoio pelas mesmas questões que o Celso mencionou, mas aí eu tinha na direção, entendeu? Aí, conversando com um amigo meu, eu falando com ele, eu falei assim, cara, eu queria tentar conseguir alguns instrumentos para a escola. Como é que eu faço? Ele falou assim, cara, por que você não mostra os trabalhos que você fez previamente para a direção na hora da conversa? Eu falei assim, cara, porque eu nunca fiz isso, né? E aí, assim, porque assim, a gente tem que entender também, para a direção, é um pouco difícil você chegar e falar assim, olha só, preciso de 10 violões, compra 10 violões, entendeu? Para, de repente, você não usar, ficar lá, sabe? Porque é muito pouco dinheiro, assim, são muitas demandas. E aí a gente precisa se colocar um pouco no lugar da direção também, né? Com isso. E aí, na hora da conversa, na hora do diálogo, eu falei assim, não, eu já fiz uns trabalhos assim, em alguns momentos, com instrumento, assim, em sala de aula, e eles morrendo de medo de ser percussão, porque percussão faz muito barulho. Eles, não, vai ser percussão. Eu falei, não vai ser percussão, porque eu não sou percussionista. E vai ser violão, vai ser mais tranquilo, pode deixar que a gente não vai... Enfim, a gente agora tem até uma sala que é mais isolada, uma sala bem legal. Aí no vídeo aí foi na biblioteca, né? Mas na outra sala também que a gente usa é bem legal. E aí na nossa conversa foi assim, então não faço esse trabalho aqui, porque assim é muito difícil a gente propor uma ideia sem ter alguma coisa pronta, sabe? Ninguém vai ouvir, assim, é muito difícil alguém ouvir a gente pensar, não, eu quero fazer isso. A pessoa quer ouvir assim, eu já fiz isso, olha, entendeu? Quero reproduzir isso isso é mais aceito, sabe? E aí foi mais ou menos assim que eu consegui ter essa aproximação da direção, dessa direção, e conseguir fazer um trabalho assim que eu coloquei no vídeo, entendeu? É isso. Muito bacana, Carlos. E eu estava pensando que também fui professora do município de Nova Iguaçu, acho que todo mundo passou aqui por Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu! Leopold, da Escola Municipal, né, Leopoldina de Barros, que fica ali no Jardim Nova Era. Lecionei lá 4, 5 anos. E tinha uma questão, Carlos, que era muito interessante, que eu acho que, assim, eu fico muito, muito encantada quando tem um professor que faz um trabalho como esse, com toda a problemática que você colocou aqui do trabalho, do estudo, o aluno vai para casa, não consegue estudar como deveria, como a gente gostaria e tal. Mas eu fico pensando muito, Carlos, né, também na ideia do epistemicídio, por exemplo. Lá nessa escola, que tinha uma direção e tal, até fiz umas coisas lá bacanas e tal, mas tinha uma ideia que, eles vão ter agora umas oficinas à tarde. Aí eles tinham oficinas de zumba, atabaque e capoeira. Ótimo, não estou falando, muito maravilhoso, mas assim, ao mesmo tempo, se você... Aí teve uma outra que propôs aulas de xadrez. Aulas de xadrez aqui não vai dar certo. Ué, mas por que não vai dar certo? Entendi. Tem um racismo estrutural, né, assim também. Ainda mais você fala assim, eu não sou professor de percussão, porque as pessoas, elas acham, né, que... não, eu sou professor de violão, eu quero dar... mas violão clássico não, né? Eu acho que você deve escutar muito isso, assim.
E isso tem os dois lados da moeda, e eu sempre coloco os dois lados da moeda, que é, freirianamente, a gente tem que, com o que o aluno traz da sua vivência musical, e fazer respeito a isso, mas outro que a gente também, a gente só nega de possibilidade. Porque Sim. eu falo, o xadrez ali em Nova Iguaçu não ia fazer nenhum sentido, claro, mas para o menino do São Bento faz todo sentido, né? Porque aí ele chega nas rodas né, elitizadas, sabe jogar xadrez? E aí propicia uma carta na manga. O garoto de Nova Iguaçu, se quisesse aprender xadrez, coitado, não, o que ele tem que fazer? Aula de zumba, ele tem que fazer aula, entendeu? Então, Olha, eu assim, eu adoro, assim, primeiro que eu adoro percussão, não toco percussão porque eu não sei, e dentro do universo musical não dá para fazer tudo, tem muita coisa para fazer e infelizmente a gente não pode fazer tudo, e se eu pudesse fazer coisa maravilhosa, assim. O que acontece, eu acho que dentro da escola, assim, ainda mais escolas de periferia, assim, favela ou baixada, eu acho que a gente chega e vê o perfil do aluno, a gente meio que não acredita no aluno, sabe? A gente chega a ver aquele monte de aluno neguinho e a gente fala assim, não sei, sabe? É uma coisa da gente não acreditar naquele público. Não entender aquele público e tirar o melhor de fazer o melhor trabalho que a gente pode fazer com aquele cenário. Eu estava estudando sobre o método Suzuki uma época, fui numas... eu esqueci, era uma pessoa que era estudiosa sobre o método Suzuki. O método Suzuki surgiu no pós-guerra, que é um método de música, né? E feito para as pessoas daquele momento terrível que aconteceu ali no Japão, né? Que aquela pessoal estava carente de tudo, e aí estava carente de tudo, carente de comida, água, autoestima. Período de pós-guerra, o país estava destruído, e aí o Suzuki criou esse método de música. Não foi um método para não acreditar no público, foi um método para fazer música. E um método Suzuki, musicalmente, para quem toca violino, para quem toca outra coisa, é um método muito famoso. Então, o Suzuki acreditou no povo dele. Ele acreditou, ele falou assim, olha só, eu vou tentar criar um método que o público vai aprender. O objetivo dele era que o público aprendesse. Acho que o objetivo do professor é esse. A gente tem que acreditar no nosso público. A gente tem que chegar na sala de aula, chegar na sala de São Bento e acreditar no público. Entendeu? Chegar em Nova Iguaçu e a gente acreditar no público. Lógico que assim, existe várias... um mar de problemáticas entre uma escola de São Bento e uma escola de Nova Iguaçu. Questão salarial, né? O professor que trabalha em São Bento ganha um salário X, quem trabalha em Nova Iguaçu ganha um salário Y, né? Um salário que é bem menos gratificante. Mas, assim, eu penso que o nosso olhar como professor é chegar e pensar assim, olha só, todo mundo é capaz de aprender. Assim, independente da idade. Eu tenho alunas de instrumento também. Tenho uma aluna de 64 anos, tem uma aluna que já vai fazer 70 e tocam, sabe? Foram professoras também, e elas me perguntaram assim, você tem paciência para ensinar? Eu falei assim, se ela tem paciência para aprender, ela tem. Então, a gente vai caminhar com o que a gente pode. A gente vai caminhar com o que a gente tem. Assim, e dá para fazer, entendeu? E aí eu me baseio muito na perspectiva do Suzuki mesmo, de você, que o Suzuki, eu fiz um método de música para o meu público, entendendo os problemas do meu público, entendeu?
é bem esmiuçado, é bem rápido, assim. Dizem que é um dos melhores métodos para poder aprender música de maneira instrumental, né? De maneira tátil, né? Porque música é uma questão mais ampla. Mas é isso. E gostei muito também, Carlos Vinícius, que você fala muito de uma característica de alunos que você se viu muito também, né? Que já chegam e querem tocar. Essa ansiedade, né? Querem pegar o instrumento, já querem tocar. Então tá, então a gente tá no mesmo na mesma vibe, né? Isso é muito muito interessante as nossas identificações, né? Ana, quer fazer Maravilha. alguma. Pensando aqui, né? Já chega quando ele fala, o Vinícius falou, né? Tem que trabalhar para saber como é que vai colocar um instrumento na mão desse daquele, quer dizer, chegam alunos que já querem tacar, né? Mas chegam alguns que querem tocar, né? E isso é uma coisa muito perceptível, né? Eu já há algum tempo dei aula de flauta doce e na primeira aula era isso, né? Já quer tocar, já quer saber tudo. Sabe? Isso é uma coisa até produtiva, porque demonstra um entusiasmo, né? Demonstra todo um engajamento, e ali a gente vai trabalhando, né? Também trabalhando esse entusiasmo, mas colocando, né, algumas coisas no caminho para pensar, né, para poder ir juntos ali construindo, né? E é muito bacana isso. Parabéns, Vinícius, pelo teu trabalho, professor Celso. Obrigado. Muito bom. E a questão da gestão que vocês trouxeram com exemplos maravilhosos aí para a gente pensar, né? E para os meninos e meninas que cá estão, né? Nossos pibidianes e residentes também, já irem pensando, né, nessas questões. Achei muito interessante também quando você colocou, né, Vinícius, dessa socialização profissional, né, para que nós, professores e professoras, observemos os colegas, né, esses colegas que, de alguma forma, estão produzindo, né, um conhecimento de uma forma diferenciada e que a gente possa também entender e ver as possibilidades, né? Não é fazer igual, não é isso, e eu entendi perfeitamente o que você disse, mas ali pensar a nossa prática a partir também da prática dos colegas. Né? Então, essa dimensão da socialização profissional, que como o professor Antônio Novo coloca muito bem, ela se faz no chão da escola, né? Se faz com os nossos pares, que a gente vai freirianamente construindo esse diálogo, né? Como que nós nos formamos? Nós nos formamos sempre na presença do outro, né? Então, é bastante interessante isso. Muito bom. E um terceiro ponto que você traz, que eu vejo que é um ponto de uma reflexão muito séria para nós, né, docentes, é a acreditação naquela turma, naquelas pessoas que estão ali à nossa frente. Né? Então, você traz na tua fala esse ponto de muita atenção e cuidado, né? Depositar naquelas pessoas, né, nos estudantes, nesse caso nós como docentes, permita-me a palavra, essa fé, né? Essa fé desse entusiasmo e dessa possibilidade de aprendermos juntos, né? Neste momento, em algumas questões da vida, e aí pegando os exemplos que o Celso traz, né, quando ele trabalha o Édipo Rei, em algumas questões da vida nós somos, nesse momento, o par mais capaz, né, mais capaz no sentido de ter uma experiência diferenciada, mas que todas e todos que ali estão também têm suas experiências diferenciadas. Então, como docentes, temos essa percepção e essa sensibilidade do que a disciplina que a gente leciona, né? Os conteúdos que serão cobrados nas provas e nas avaliações, né? Então, muito bacana os pontos que vocês trazem para a gente refletir, e digo mais, qualquer que seja o nível ou modalidade de educação que a gente estiver trabalhando, né? Lá da educação infantil, a pós-graduação, e nas diversas modalidades, EJA, educação para as relações étnico-raciais, quilombola, indígena, educação especial, educação à distância, enfim, é um trançado,
né, tanto da horizontalidade, que já foi colocada aqui pelo Celso, bem como dessa verticalidade que está dialogando e criando pontos de contato, de confluência, né? Só agradecer muito essas questões que vocês trazem aqui para nós. Eu Obrigada, gostaria de Fátima. fazer uma pergunta, se for possível. Aí seria até uma pergunta para todos vocês, Ana, Isabel, Celso e o Vinícius, que é a seguinte: como é que vocês montam uma aula abordando a temática da música de acordo com os diferentes públicos? Por exemplo, que eu estou tentando dizer assim, quando vocês têm a percepção na relação ensino-aprendizagem de um interesse mais voltado para determinada área, vocês moldam a aula de vocês para contemplar esses interesses? Por exemplo, nas artes visuais, a gente vê os nossos alunos tentando estabelecer relações entre a música e o momento em que a gente tem na história da arte a música participando mais ativamente da percepção, no seu sentido mais amplo. Então, eu pergunto para vocês, assim, trabalhando com o público, alunos que em comunidade, existe um interesse maior, de repente, em estudar manifestações mais populares da música em detrimento de manifestações eruditas? Uma pergunta geral que eu queria fazer para vocês. Obrigada. Bom, eu inicio então, né? A gente tem que ter a escuta sensível, isso em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando, e se falando de música mais ainda. E ter muito cuidado para não interditar o que os nossos alunos nos trazem, que é de uma riqueza enorme, né? E que muitas vezes, como o Celso e o Vinícius chamam a nossa atenção, né? A nossa formação, como diz o Hobsbawm e o Ranger, né? Das tradições inventadas, elas podem nos cegar e nos ensurdecer frente a certas manifestações que os nossos alunos nos trazem, que são riquíssimas, né? E, sobretudo, dentro da perspectiva que a Isabel traz também, muita atenção a essa questão desse epistemicídio, né? Porque se o aluno, se o estudante nos traz uma referência, eu penso que o nosso papel como docente, né, como pesquisadora, é entender nessa dinâmica e fazer uma mediação, se necessário for, né, para potencializar o que eles nos trazem dentro dessa troca de experiências. Era por onde eu, mais ou menos, caminhava, né, quando eu lecionava música, e eu me cobrava muito, e eu fazia, e procuro fazer ainda hoje, esse exercício do ouvir, né, porque são tantas vozes, e o Daniel Valla fala uma coisa que também foi um ensinamento para mim, e eu me pauto muito, né? Ninguém dá a voz a ninguém. As vozes falam, nós é que temos que ouvir, né? Então, nesse sentido, ter essa escuta sensível, que isso é que vai trazer para nós o subsídio para a gente pensar nas nossas aulas, né? Como é que a gente vai trabalhar e organizar, penso eu. Oi, só queria você pode reformular a pergunta de novo para eu dar uma resposta legal? Quem é que perguntou mesmo? Professora Renata. Oi, Renata. Oi. Pode reformular a pergunta de novo, Sim, por sim. favor? Porque, inclusive, eu vou dar até um exemplo dentro do ensino da arte, né, das artes visuais, para talvez vocês entenderem melhor se vocês não entenderam. Normalmente, quando você vem com e arte erudita, né, daquela aula super pomposa de história da arte, é muito comum que os alunos, né, não se interessem. E a gente tem notado isso, principalmente no ensino médio, né, no segundo segmento fundamental, começa a haver um crescente desinteresse. E há um interesse maior em que se fale, que se aborde as manifestações que estejam, obviamente, mais de acordo com o cotidiano deles, né? Então, linguagens do grafite, do funk, do picho, costumam ser mais bem recebidas. Então, nesse sentido, eu queria saber se na música vocês também percebem ou têm essa necessidade de adaptar conforme os segmentos que vocês trabalham, conforme as classes sociais para quem vocês se dirigem, essa questão dos conteúdos, porque na música também a gente tem esse mesmo encontro de campos, né? Tem um campo da produção erudita, tem um campo da indústria cultural, tem um campo da música popular, se vocês percebem essa necessidade. Legal. Então, sobre os desinteresses do aluno, olha, eu vou ser bem sincero.
Sobre o desinteresse do aluno, eu noto que o desinteresse do aluno, por ser adolescente, está em todas as disciplinas. Assim, um aluno é uma figura desinteressada pela escola, porque existem coisas melhores a se fazer do que estar 4 horas na escola, 4, 5 horas na escola. É verdade? Então, assim, partindo dessa realidade, é isso, né? Vai bocejar na minha aula, eu não vou ficar chateado, porque, né? Enfim, é melhor estar na praia, é melhor estar jogando Free Fire, como eles gostam. Agora, sobre abordagens de interesse, assim, eu percebi muito isso quando eu comecei perceber as perguntas, né? De para que a gente ficar pensando em Beethoven, para que a gente estudar, para que, enfim, dentro da história da arte, dentro da história da música. A gente, como tem uma possibilidade, a gente de arte que não tem um currículo tão fechado, tão rígido, a gente tem uma possibilidade de reformular, de escolher. Então, dentro da minha abordagem da questão de história da música, eu vou muito na música brasileira, falando de choro, falando dos movimentos musicais brasileiros. E aí essa pergunta não acontece mais do porquê. Que ele já falou, não, estou estudando isso porque é brasileira daqui. Assim, isso faz muito mais sentido do que a gente falar, sei lá, das sonatas de Beethoven, enfim, sabe? Que são maravilhosas. Beethoven é maravilhoso, é perfeito. Só que para um aluno faz muito mais sentido ele conhecer Pixinguinha, ver Pixinguinha. Pixinguinha pode parecer com o avô dele, ele olha, pô, parece meu avô, sabe? Então, faz muito mais sentido, não tem mais essa pergunta, o desinteresse continua o mesmo. Entendi. Assim, vem, mas continua sendo desinteressado, só que ele não acha uma coisa tão distante, que é, né? Uma coisa muito distante, assim, Alemanha. Né? Assim, e aí eu comecei a formular o meu trabalho com a história da música mais daqui mesmo. Enfim, é isso que eu tenho feito. Bacana. Obrigada, Vinícius. Obrigada mesmo. Então, vou continuar. Vou falar algumas coisas. Vou aproveitar, vou tentar responder o que a professora Marcela também colocou. Eu já tento arrematar aqui, ver se eu vou conseguir. Eu penso o seguinte, aliás, deixa eu só falar mais uma coisa. Que privilégio de vocês aqui ter essas duas professoras, né? A professora Ana Valéria, da residência pedagógica, né? Coordenadora, né? E a professora Isabel Carneiro, são interlocutoras fantásticas. Estou muito agradecido aqui, gratificante, né? Conversar dessa forma. E Vinícius, é claro, também, mas aí Vinícius já conheço. Sabia já que ia dizer coisas inteligentes. Quando o saber se contrapõe ao ensino e ao ensino-aprendizagem, eu acho que aí fica difícil estabelecer esse caminho que a professora Renata colocou, né? O que eu quero dizer com isso? Que se a gente não inicia pela experiência ou pela experienciação da arte, né? No caso da música, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com música sem fazer música. Para mim é difícil. Eu acho que dá para fazer, de repente, esse encaminhamento. Às vezes as condições não são tão favoráveis para se fazer música, né? Mas eu acho que se perde bastante do que eu vou chamar de saber, né? Em contraposição ao ensino, né? Porque ensinar música, você ensina. O que pode ser ensinado da música? O que pode ser ensinado das artes visuais, vocês conseguem ensinar na sala de aula. Mas o que não pode ser ensinado tem que ser saboreado. E aí vem a questão do saber. E aí não dá para ensinar esse saber. Só dá para experimentar. Então, eu tenho uma certa dificuldade nesses recortes. Para que estudar Mozart? Para que estudar Beethoven? Ou por que estudar, por exemplo, o Vinícius
na escola de música, se ele desse aquela aula, né, dos violões, né, tocando o Que País é Esse, né, do Legião Urbana, ele seria execrado, né, porque ele está tocando uma música indigna. Né, Vinícius? É. Não, eu tô falando assim, Esse parece que é mesmo. piada, mas eu ouvi Não, é isso de uma verdade. colega. Eu ouvi isso de uma colega numa SIAC, né? Quando um trabalho de um PIB de ano foi apresentado, e não foi a Legião Urbana, mas foi aquele. Não vou lembrar o nome do Unidos. Ed Sheeran, né? O Ed Sheeran. Aí o aluno de licenciatura tocava piano e ensinou uma música do Ed Sheeran para os jovens. E isso foi um problema, recebeu altas críticas. Mas e o Mozart, e o Beethoven, e Liszt, não sei quem, não sei o que lá. Quer dizer, você vai ensinar isso, quer dizer, se perde, né, a questão da tradição, da grande música, né, da obra de arte. É muito difícil dialogar, porque essas pessoas não entenderam nada, né? Então, não dá para explicar, assim, que a gente leva, às vezes, 10, 20, 30 anos para tentar entender, não dá para explicar em 5 minutos. Isso é um pouco de falta de paciência minha, né, em relação a esses colegas que estão na academia e não sabem por que estão lá, mas, assim, então, retomando a questão que a Renata colocou, que eu acho que é um pouco também a questão da Marcela. Por quê? Quando a gente começa a pensar que existem conteúdos, né? Quando a gente começa a talvez esquematizar demais o ensino, né? Preocupado em que essa obra sim, essa obra não, ou fazer uma certa censura, uma certa seleção, ou ter que seguir um determinado itinerário formativo que é obrigatório, eu acho que aí se perde toda essa discussão que a gente está travando aqui, que é da escuta, né? De você estar aberto à experiência, de estar aberto ao erro. O professor não sabe tudo. Eu entro às vezes para dar uma aula, eu não sei o que eu vou falar. Eu sei o que eu vou falar, eu já me preparei. Mas chega na hora, pode acontecer uma situação em que o aluno coloque você, né, numa tensão, né, numa dúvida, que eu não sei mais nada, assim, eu não lembro mais de nada, perdi tudo. Tudo aquilo que eu preparei, me armei para falar na sala de aula, foi desmoronando com a escuta, com a interação que eu tive com meus alunos. E aí, como é que você faz? Né, você que é o professor todo-poderoso, dono da verdade, né, está numa posição hierárquica superior, né, e está numa relação de poder, você simplesmente escuta e você erra. Se você está aberto a essa experiência do erro, né, ninguém nasce professor. Né? O professor talvez tenha um sentido, um sexto, sétimo sentido de professor, né? Que é talvez escutar as coisas e perceber. Isso que você está querendo saber não é exatamente isso, é outra coisa. Né? Então, eu lembro de uma citação do Anísio Teixeira, ele vai falar, vou colar aqui, tá? Durante o ato de aprender, não se aprende uma só coisa. Imaginemos uma criança quando está aprendendo, escrevendo. Toda a sua atividade física está empenhada nisso. Os músculos do braço, a mão, a cabeça, o pescoço, tronco, tudo está em movimento. Várias sensações de pressão, de esforço, de respiração. Né? A criança está experimentando tudo isso ao mesmo tempo. Ela não está só escrevendo. Né? Então, toda a sua atividade mental também trabalha. Ela observa, ela recorda, imagina. Ela vai planejar os processos especiais, experimenta de um modo ou de outro. Mais do que isso, ela sente. E a gente esquece, né, que todo o corpo, né, que não é só o corpo, né, é tudo que envolve a questão do corpo, né, que está, às vezes, para experienciação. Né? Então, ela pode estar aborrecida, ela pode estar esperançada ou desanimada, para com o escrever, ou para com a classe, ou para com os colegas, para com o professor, para com a própria vida. Né? A criança está ali experimentando uma atitude favorável ou desfavorável, que lhe será útil ou prejudicial, de sorte que se aprende não só o objetivo primário que se queira aprender, como várias outras coisas associadas ou concomitantes, o que torna o ato de aprender sumamente complexo. Ora, a escola tradicional nunca percebeu que, em uma lição de aritmética, podia estar ensinando as crianças a não terem coragem, a não serem sociais, a alimentarem complexos de inferioridade, etc., e de que iriam sofrer por toda a vida. Então,
que o Anísio Teixeira está dizendo aqui? Educação é educação para a vida. Educação não é educação para aprender a arte, para aprender música, para aprender matemática. Não é isso. O objetivo da educação nunca foi esse. No momento em que a educação vira educação para o trabalho, aí aquilo que a professora Marcela falou, viram as coisas úteis, as coisas importantes. Então, a gente vai tratar das coisas desimportantes, né? Já que a educação é educação instrumentalizada, direcionada para o mundo do trabalho. Então, era isso. Obrigado. Muito bom, Celso. Obrigada, Celso. Mas é engraçado, eu sempre... Porque isso também não pode ser o a priori, né? O que a gente geralmente tem uma tendência também, a gente que talvez tem um outro recorte de classe, outro recorte cultural, nós, professores que somos de outra geração, né? Porque os conflitos dentro de uma escola, eles são, no fundo, conflitos geracionais. É uma geração mais velha querendo ensinar uma outra geração como ela deve aprender, né? Como ela deve, enfim, quais né? o que nós achamos importantes, né? Agora, porque eu também acho, assim, por exemplo, a música erudita é algo que, por exemplo, na escola popular tem super adesão às vezes, e o contrário também, né? Pode ser também algo que não tenha, dependendo de uma classe, não tem adesão nenhuma, né? Isso não existe um a priori, assim, é isso também que eu acho que é claro que a gente também tem que fazer as coisas fazerem sentido, né? Para a gente e para os estudantes, né? Eu lembro muito de uma situação que eu comecei, né, naquela coisa de dar aula de artes para o sexto ano, sempre para o sexto ano, né? E eu vinha na minha pós-graduação estudando muito a ideia da colagem plástica, dos cubistas, do Cézanne, e falei, não, eu vou dar uma aula sobre a Montanha Saint-Victoire a partir da pedreira que tem, né, que tem no Jardim Nova Era, tem uma pedreira linda, que ela se parece muito com a Montanha Saint-Victoire, porque ela é branca, porque a Montanha Saint-Victoire também tem branca, mas tem uns matizes de cor. E aí eu fui mostrando as 81 Saint-Victoire que o Cézanne fez, e falando, por que a gente não faz? O que vocês veem da pedreira que vocês veem? E eles adoraram, foi o exercício que deu certo, sabe? Então, também, a gente não, eu acho que como professor de arte, a gente não pode achar que isso não vai fazer sentido, como o Carlos Vinícius falou, né? Esse desprezo por aqueles que você vai, né? Isso aí, ó, eles não vão entender nada, não vai valer a pena. Aqui eu tenho que trabalhar, isso aqui eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar a novela mesmo, que passou ontem na novela e tal. Tudo bem, não estou também, pode ser que tenha coisas interessantes, mas isso que me incomoda como professor, e sempre me incomodou, o desprezo com aquele que você vai ensinar, sabe? Aqui para essa turma aqui, ó, eu vou dar isso, mas aí lá, né? Não, lá eu tenho que ensinar bem, lá eu tenho que dar aquela aula, né? Eu acho que isso a gente não pode fazer. Como educadora, é uma coisa que a gente não pode se permitir, sabe? E, gente, olha, eu vou ser dura. A gente tem mais 5 minutos. Eu acho que Marcela quer colocar, o Júlio César também, que fez vários apontamentos, se também quiser ligar o microfone e falar. Jordana também tinha pedido, Bel, para falar lá em cima. Tá, Jordana. Gente, eu tinha pedido para falar, mas a minha pergunta era muito parecida com a que a Renata fez. Era assim, vindo da minha curiosidade, como eu nunca fiz nenhuma aula de música, né? De como funcionava realmente essa negociação entre um repertório mais clássico para um repertório mais popular, mas já foi super respondida aí. Obrigada. Eu queria também perguntar uma coisa, na verdade eu coloquei lá no chat, Marcela aqui, quando o Carlos Vinícius falou do um resultado visível.
E aí aquilo ficou ecoando assim na minha cabeça, sabe? Um resultado visível é um resultado, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o resultado de você chegar numa sala de aula com 20 violões e o cara nunca ter visto aquele instrumento tão perto dele, ele poder tocar naquilo, mesmo que ele não saiba nada, né? Saiba assim, no sentido de tocar, né? E aí eu fiquei assim pensando que talvez essa ideia de resultado ela seja tão imediata e ela provavelmente é invisível em muitos casos da experiência mesmo deles ter o contato com o instrumento. E aí, enquanto você ficou falando que você fazia um vídeo antes, um vídeo depois, mas que muitos chegavam ali, queriam logo tocar, não sei o quê, eu fiquei pensando assim muito em processos, né? Em processos que vão, né, resultar muitas vezes no visível, mas e todo aquele processo invisível, né? Que a gente não vai ver, que a gente não vai avaliar, que a gente não vai nem saber que existiu, né? Mas que a gente propôs de alguma maneira com a nossa simples presença ali naquela sala ou levando aquela materialidade. Então, não é bem uma pergunta, mas é um pensar junto aí. Obrigada, professor Legal. Celso. Se você quiser falar do caso Vinícius, eu achei muito interessante esse teu pensamento. Legal, legal. Estão me ouvindo? Então, dentro do que eu falei sobre o resultado visível, eu falei dentro de uma negociação. Com esse resultado, você negocia com a direção da escola ou com outras direções da escola, entendeu? Que, infelizmente, assim, é como o Celso falou, assim, quem faz o trabalho é o professor, é a gente que sabe o resultado visível ou o resultado não visível, mais abstrato, que a gente, assim, eu tive outros resultados dentro de outras turmas que foram maravilhosos, mas para essa reunião eu trouxe esse que está registrado, entendeu? Para a gente poder levantar o assunto, a gente tem que ter algo que tenha algum registro, sabe? Então, é isso. Assim. É muito difícil você falar... Tudo que você falou está certo, assim, está certo, eu trabalho com isso, eu penso nisso de verdade. Mas quando você vai colocar para outras pessoas, negociar com a direção, porque assim, você vai negociar com a direção para pedir mais instrumentos, sabe? Para pedir mais instrumentos. Eu tenho um material que pode ser, de alguma maneira, que a diretora que vê vai ficar, vai ter uma solidariedade mais com o meu trabalho, entendeu? Porque se eu for falar, infelizmente é assim, sabe? A gente tem que ter... Vinícius, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Eu trabalhei 15 anos em escola municipal e eu sei o quanto que a gente precisa negociar para sobreviver, né? Ali naquele espaço escolar, né? Tipo, nossa, diretora, você pode comprar um lápis de cor de uma marca que saia a cor, né? Porque muitas vezes a gente recebe material que o menino risca o vermelho e quando sai rosa já é um lucro. E isso é um absurdo, a gente não tinha que precisar negociar. É isso que eu estou falando, estou super do seu lado nesse sentido, assim. Por que a gente tem que mostrar, né? Assim, parece que a gente tem que esfregar na cara das pessoas que a gente vai fazer um trabalho maravilhoso no sentido crítico e tudo, para conseguir coisas que deveriam ser de direito, né? Assim, aí a gente entra assim, porque assim, eu acho o que acontece. Eu penso que dentro da escola está todo mundo, ainda mais escola estadual, municipal, está todo mundo com muita boa vontade para fazer com o que dá, entendeu? Não vou falar dos políticos, não vou falar de prefeito, vereador, não. Vamos falar com a galera que está dentro da escola, sabe? Então, o diretor ele tem que estar olhando as prioridades e ver o que ele pode fazer com a verba que ele tem, sabe? Então, eu não sou diretor, não estou nem puxando o saco de diretor, porque parece que eu estou puxando o saco de algum diretor, mas eu entendo o trabalho, sabe? Eu entendo que o trabalho, assim,
político devia investir o tempo todo, mas não fazem, entendeu? O dinheiro que vai lá é o dinheiro pouco, assim, dinheiro restrito. Então, é o que a gente tem que fazer, é isso, assim, para a gente poder. E aí tem essa revolta também, né? Porque eu tenho que negociar, mas enfim, né? Eu vou negociando para poder trabalhar, é isso. Vai se adaptando, né, Vinícius? É isso aí. Ou a gente vai e canta logo Não Vou Me Adaptar e... Tô brincando, tô jogando aqui. Ou, Marcela, né? Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Dias de paz, dia de glória, exatamente. Vamos lá. Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui, viu? Dá uma trilha sonora. Muito bom. As músicas indignas aí, Celso. Gente, então a gente, desculpa, eu vou ter que, a gente vai ter que finalizar, tá? As professoras têm outros compromissos, acho que todo mundo aqui, e gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Celso, professor Vinícius, foi muito bom passar essa tarde, tá? E mais uma vez peço para as PIBidianas, então, assinarem a lista do Google Docs que a professora Ana Valéria mandou, tá certo? Então, é isso. A gente se vê no próximo, porque agora a gente tem no próximo mês o Conversa de Formação e aí a gente manda direitinho os convites e tal. E depois, claro, o professor Vinícius, professor Celso, a gente tem uma certificação, mas aí a gente envia tudo direitinho, pode deixar, tá? Muito obrigada pela presença do professor Celso.